Ok, amigos internautas, aqui quem vos fala é o professor Rafael, da equipe de Química do Colégio Nacional, e vou comentar aqui com você sobre a Química nessa segunda fase do nosso vestibular da UFO, certo? Então vamos lá, o que temos aqui para discutir na segunda fase. Primeiramente, sobre o nível de dificuldade das questões que apresentou aí esse nosso processo seletivo. Uma questão foi de flagrante facilidade de resolução. Uma questão de química orgânica que pediu para relacionar acento assimétrico na fórmula dada, certo? De um composto orgânico. Depois, tivemos outras 3 questões, né, totalizando as 4, de nível médio. Não tivemos nenhuma questão com um grande nível de dificuldade que demandasse um tempo muito grande de resolução, certo? Então, essa foi a distribuição aí que a segunda fase da UFO reservou para nós. O detalhe é que essa prova, ela de abordagem de conteúdo, foi extremamente conteudista. As 4 questões propostas pela Universidade Federal de Uberlândia é totalmente de conteúdo. Interdisciplinaridade, relação com o cotidiano, saberes e vivências do aluno, nada apareceu, certo? Vemos uma boa distribuição de conteúdo. Ele apresentou funções inorgânicas, levantando contexto histórico sobre Lavoisier, sobre a determinação da presença do oxigênio, funções inorgânicas, relação de propriedades de ácidos, uma questão de soluções, na questão de conserva de alimentos. Então ele passou bem por conteúdos, mas interdisciplinaridade ele não passou por nada, certo? Totalmente conteudista a prova de segunda fase da UFO, certo? Com comentário importante aqui, que fazemos uma ressalva, é sobre a questão 2, uma questão que é de propriedades periódicas, em que ele colocou na letra A da alternativa da questão 2, explique a diferença da energia potencial do lítio. Uma vez que não trabalhamos com esse termo de energia potencial de átomos. Isso pode até levar para uma parte mais aprofundada para falar de potencial químico, de reações, coisas desse tipo. E como o contexto da questão foi de propriedades periódicas, entendemos e levamos em consideração o que ele queria dizer sobre potencial de ionização ou energia de ionização. Então vemos aí uma alternativa em que ele não se preocupou muito com o texto, deixou passar esse erro que de alguma forma poderia ter causado alguma confusão aí na cabeça do candidato. A outra alternativa da mesma questão, ele fala sobre a relação da fila de eletronegatividade e ele pede para que a gente construa a fila de eletronegatividade com base na tabela periódica. E ele coloca o bromo dentre os elementos citados. E vemos que só pela análise da tabela periódica, discutir o fenômeno da eletronegatividade, que são dados experimentais de Linus Pauling, fica impraticável. Então vemos também que a alternativa B dessa questão, ela pode dar algum problema para o aluno, porque além dele pedir para citar, ele pediu para explicar com base na tabela periódica. E é insuficiente a análise da tabela para discutir o raio atômico do bromo frente aos outros elementos propostos, certo? Para justificar aquela fila de eletronegatividade. Então uma outra alternativa que poderia sim ter dado uma dor de cabeça, algum problema na resolução da questão, atrasado o aluno, feito ele queimar tempo nessas alternativas, certo? Mas sabemos aí que o aluno nacional não teve uma grande dificuldade de resolução, foi uma prova em que o tempo de resolução não foi assim determinante, né? Não queimou muito tempo que poderia prejudicar a resolução de outras provas, a não ser essas alternativas da questão 2. No mais, um grande abraço da equipe de Química aí a todos vocês e até breve, até a nossa festa de aprovação. Um grande abraço, tchau, tchau.